Glória a Deus. Um retorno aqui para mim, por favor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Estamos felizes, mais um dia na presença do Senhor. Glória a Deus. Hoje minha esposa completando mais um ano de vida, para completar. Bênção pura, que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Vamos abrir aqui a palavra do Senhor em Mateus capítulo 21, amém? Vamos ler o versículo 13. Glória a Deus. Eu quero agradecer, amém, os visitantes que estão aqui esta noite, que Deus possa abençoar cada um em nome de Jesus, amém? Sinta-se em casa, a casa é sua, a casa do seu Pai, amém? Mateus capítulo 21, versículo 13. Se puder acompanhar aí na televisão, aí, amém, projetando, vai ser bênção, mas vamos lá. E disse-lhes, está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Repitam o 3, amém? 2, 3. E disse-lhes, está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Glória a Deus. Pode se assentar, amém? Em nome de Jesus. Deus, missionária Márcia, glória a Deus. Muito bom te ver aqui, amém? O varão está aí? O varão está aqui? Não? Glória a Deus. Maravilha. Seja bem-vindo, amém? Então, meus irmãos, estamos diante de uma palavra, muito forte, porque o Senhor Jesus, foi Ele quem disse esta palavra, instruindo ali a respeito da casa do Senhor. E nós vemos essa instrução da parte do Senhor, louvado seja Deus, advertindo, porque o Senhor, Ele entrando em Jerusalém e indo até o templo, Ele notou, irmãos, que as coisas, elas não estavam em conformidade com a vontade do Senhor. Então, o Senhor, Ele trouxe essa advertência, e Ele, bem colocou aqui, está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Casa de oração. Nós sabemos que o tema, é a respeito da casa de Deus, a importância da casa de Deus. E Jesus Cristo conhecia essa importância da casa de Deus, sim ou não, irmãos? O que os irmãos acham? Com certeza, ele sabia que havia uma grande importância, louvado seja Deus, a casa do Senhor. Então, ele trouxe essa advertência, e ele diz mais ainda para aqueles que estavam ali à porta do templo, no pátio, comercializando ali, os animais que iriam ser sacrificados para o Senhor. Então, ele diz da seguinte maneira: assim está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Isso é muito sério, porque, irmãos, eu gosto de contextualizar muito o físico e trazer para o significado espiritual. E nós sabemos, irmãos,
que a casa de Deus, a igreja, né, é formada, esse organismo físico ao qual nós podemos adentrar, louvado seja Deus, o qual nós podemos estar reunidos, entoando cânticos ao Senhor, ouvindo a palavra de Deus, tem um único objetivo. E quais são esses objetivos? É fazer com que o culto que é externo, que está numa coletividade, se torne uma só unidade. Então, quando eu falo daquilo que é coletivo, daquilo que é externo, louvado seja Deus, só tem uma função, que é internalizar em cada um de nós a adoração, que é internalizar em cada um de nós a mensagem pregada. Então, quando o pastor, quando o ministério se coloca no púlpito para trazer uma palavra, estamos trazendo uma palavra de uma forma coletiva, mas o objetivo de Deus, o objetivo do Espírito Santo, não é manter esta palavra apenas de uma forma externa e coletiva, mas é fazer com que esta mensagem ela adentre dentro do seu ser e te transforme. Louvado seja Deus. A intenção de Deus, irmãos, não é fazer com que apenas nós venhamos adorar quando nos reunimos de uma forma coletiva, não. Mas a intenção de Deus é transformar a tua vida em um tempo de adoração ao Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando falamos da importância da casa de Deus, só há este objetivo: é transformar o teu corpo em uma verdadeira casa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu até anotei algumas coisas aqui, irmãos, e se puder projetar, vamos lá em Atos 7, 47 e 48, porque vai ser um paralelo que eu estarei trazendo da casa física com a casa espiritual. Amém, irmãos? Atos 7, 47 diz assim, ó: e Salomão lhe edificou a casa. Vamos lá, 48. Leia para mim, por favor. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens, como diz o profeta. Então nós vemos, Salomão lhe edificou uma casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Quem trouxe esse discurso foi Estevão, servo do Senhor. Então ele mostrou um templo externo, mas o objetivo principal não é apenas um templo, porque Deus ele não habita no templo. O templo é um lugar onde se ouve a palavra de Deus, é onde nós entoamos cânticos ao Senhor. Agora vamos para João 14, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23. O que está escrito? Jesus respondeu, leiam. E diz-lhes: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Aonde que Deus habita? Naquele que guarda a sua palavra. E meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então tem um objetivo de Deus, que é habitar não no templo, porque Deus não habita no templo feito por mãos
de homens. Mas Jesus disse: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, todo este acontecimento do templo externo, o propósito é nos tornar um templo espiritual. Porque Jesus bem falou sobre o templo, porque quando, irmãos, ele se deparou, louvado seja Deus, com os doutores da lei, ele disse para aqueles doutores da lei: eu destruirei este templo, e em 3 dias o reerguerei. Então, aqueles homens que ouviram isso ficaram de forma sem entender. Como pode? Herodes levou certo tempo para construir e edificar este templo. Aí vens tu e dizes que derrubarás este templo e em 3 dias o reerguerá. Como pode isso? Mas as Escrituras diz que quando ele falava do templo, ele se referia ao seu próprio corpo. E foi justamente o que aconteceu. Ele foi derribado, ele morreu, foi sepultado, mas em 3 dias este templo foi reerguido. Então, nós vemos, irmãos, que ali, na verdade, era algo espiritual, que aqueles que estavam em volta não compreendiam as palavras do Mestre. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o objetivo de Deus, louvado seja Deus, é habitar dentro de cada um de nós, é nos tornar templo do Espírito Santo, é nos tornar servos legítimos, cristãos autênticos, homens de Deus, mulheres de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, todas as vezes que adentramos por essas portas, nós estamos edificando a nossa casa espiritual. Nós estamos convidando o Senhor a fazer parte da nossa vida. Aí eu entendo, irmãos, que quando uma pessoa ela se converte verdadeiramente, quando ela, irmãos, tem a oportunidade de ouvir os louvores, de ouvir a palavra de Deus, ela está sendo santificada, ela está sendo instruída a guardar os mandamentos do Senhor. Então, cada palavra que você observa e guarda, o próprio Deus tem prazer. Louvado seja o nome do Senhor, de vir habitar dentro de você. O próprio Jesus Cristo tem prazer, porque você passa a amar o Senhor, e aquele que ama o Senhor, ele vem e faz morada. Porque Deus não habita no templo feito por mãos, mas ele habita dentro do homem. Meu Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome de Jesus. Glorificado seja Deus. E o próprio Jesus, quando advertiu aqueles que estavam ali no templo, ele falou: escrito está, a minha casa será chamada casa de oração. Tudo que eu trouxer no externo, traga para o interno. Qual é o nome? Casa de oração. Oração. Glória. Vira para o seu irmão, não só te fazer isso não, mas vira para ele, vira para ela e diz: você, a senhorita ou o senhorito, tem que ser chamada casa de oração.
este tem que ser o seu nome, porque Jesus declarou dizendo: e a minha casa será chamada casa de oração. Então, se a casa externa tem que ser chamada casa de oração, imagina, irmãos, quando nós nos tornamos templo e habitação de Deus. Nós também temos que ser chamado casa de oração. Aí nós vemos a bagunça que estava a casa do Senhor. E o mestre se deparando com toda essa estrutura, irmãos, que os homens fizeram da casa de Deus, ele trouxe essa advertência. Então, nós, sendo transformados pela palavra de Deus, sendo instruído pela presença do Espírito Santo, nós temos domínio sobre esta casa. Porque ele falou: mas vós a tendes transformado em convites de ladrões e salteadores. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Nós sempre ouvimos: nós temos o livre-arbítrio em nossas mãos, sim ou não? Amém. Agora imagina, irmãos, nós na presença do Senhor, já há alguns 20 anos, outros 30 anos, outros estão louvados na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E começarmos a negligenciar a vontade de Deus, será trágico, irmãos. Nós temos visto isso nos dias atuais. Quando nós olhamos aí fora, irmãos, louvado seja Deus, a Bíblia fala que esses homens estavam comercializando. E se nós olharmos de uma forma externa, como que está a casa que deveria ser chamada casa de oração, nós temos presenciado não casa de oração, já foi há muito tempo. Mas quando olhamos e nos deparamos, nós vemos que ela traz a aparência de convites, de ladrões e salteadores, comerciantes das coisas espirituais. Estavam comercializando, irmão, ofertas, animais que deveriam ser, irmãos, sacrificados a Deus. Imagina, sério isso? Porque, irmãos, eram sacrifícios que seriam levados diante do altar. E aqueles homens, por se desviarem do propósito de Deus, estavam agindo por ganância. Então a casa, que era chamada casa de oração, já virou um covil de ladrões e salteadores. E eu anotei aqui, irmãos, o significado de covil. Refere-se a cova de feras, ou toca de animais selvagens, ou a um abrigo de ladrões e malfeitores, um local onde se reúnem pessoas de má índole, como um refúgio para criminosos ou salteadores. Meu Deus do céu, sabemos que os salteadores, irmãos, eram aqueles que estavam à beira da estrada, esperando uma vítima passar, para assaltarem aquela pessoa e levarem os seus pertences. Nós vemos, irmãos, que isto estava acontecendo no templo de Deus. Esses homens se colocaram como salteadores. Louvado seja Deus, estavam à espreita,
esperando aqueles que iam adorar a Deus, para os roubarem, presos apenas em suas ganâncias. Louvado seja o nome do Senhor. Agora imagina, irmãos, a cena. Louvado seja Deus, que o Senhor se deparou. Então nós vemos ele agir com todo ímpeto. Ele derrubou a mesa dos campistas. Louvado seja Deus, ele veio com Alzorraque, expulsando aqueles homens do templo de Deus, porque ele não suportou ver esse roubo na casa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A minha casa, está escrito, deveria ser chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em convite de ladrões e salteadores. Jesus não poderia agir de outra forma a não ser com o ímpeto que ele se levantou para trazer organização à casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu coloquei aqui, irmãos, porque de casa se tornou covil, mas vamos para o significado de casa. O sentido literal de o sentido literal de uma habitação, um lugar para morar. A casa de Deus é isso, é um lugar de habitação, lugar para morar. Davi falou isso, louvado seja Deus quando ele é convidado a habitar na casa do Senhor. Louvado seja Deus, a casa de Deus é um lugar de habitação. Aleluia. Glória a Deus. E também aqui está assim, família, dinastia. Pode se referir a um grupo de pessoas ligadas por laços familiares, ou até mesmo a um conjunto de pessoas de uma mesma linhagem. Glória! Esse é o significado de casa. Louvado seja Deus, o lugar de habitação, o lugar familiar. Louvado seja Deus, conjunto de pessoas de uma mesma linhagem, mesmo sangue, mesma dinastia. Louvado seja Deus quando estamos na casa, irmãos. Louvado seja Deus e olhamos para uma dinastia. Louvado seja Deus, sabemos que o fundador desta dinastia, louvado seja Deus, foi o próprio Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja Deus que levantou os seus apóstolos, que levantou os seus discípulos da mesma dinastia. Louvado seja Deus, aqueles que foram comprados pelo sangue, aqueles que fazem parte do reino. Somos uma família. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, quando estamos na casa, nós temos o sangue real sobre nós. Nós temos sobre nós o sangue de Cristo. Louvado seja Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Então sabemos que este Jesus, Rei, louvado seja Deus e Senhor, Ele estabeleceu a sua casa, a sua igreja. Ele levantou o seu povo na terra. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. A casa de Deus tem ordem. Glória a Deus. Diz pela palavra de Deus, doutrina
doutrina e fundamento dos apóstolos. Jesus deixou doutrina, deixou fundamento. Os apóstolos foram carregados na sequência. Então, quando falamos de sangue real, dinastia da parte de Cristo, existe um fundamento, é a palavra de Deus. Existe, irmãos. Louvado seja Deus. Este fundamento. Agora vamos trazer tudo que é externo para o interno. Se eu ensino a palavra de uma forma pública, espiritualmente, com o tempo, eu sou obrigado a absorver. Porque eu sou o templo. E mais ainda, Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Ele usa esse espaço, mas o objetivo dele é habitar dentro de você. Aleluia! É habitar dentro de mim. Glória! Então a verdadeira adoração não é nas paredes. Aleluia! Mas é você quem adora. Aleluia! É você quem glorifica. Glória! É você, irmãos, que chama a atenção do eterno. Glória! Porque depois que nós sairmos dessas portas para fora, as paredes vão permanecer aqui. Os bancos vão permanecer no mesmo lugar. Deus Santo! Mas a adoração continua quando nos tornamos templo. Glória! Quando nos tornamos, irmãos, casa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então tudo isso é externo, sim, mas o mais importante e valioso é o interno. Louvado seja Deus, é a nossa comunhão, é a nossa intimidade com Deus. Glória, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E como eu estava falando, irmãos, a respeito que esta casa será chamada casa de oração. Glória a Deus, aleluia. Então, se o templo externo foi chamado casa de oração, muito mais porque a oração, ela nos torna íntimos de Deus. Aleluia! Então, quando eu trago em si a responsabilidade de orar, de buscar comunhão, intimidade com Deus, eu trago a presença de Deus, eu me alinho com a vontade de Deus. Então, se nós falamos de nos reunir coletivamente para orarmos, espiritualmente no individual, nós devemos orar, nós devemos estar na presença, nós devemos buscar a face de Deus, porque Ele quer uma intimidade contigo e comigo. Aleluia! Glória! Ele requer isso, irmão. Porque um culto público sem intimidade é desastroso. Louvado seja Deus, eu vim para o culto. Louvado seja Deus, despreocupado de ouvir a palavra de Deus. Eu vim para o culto, despreocupado, não querendo adorar o Senhor. Eu vim para o culto, louvado seja o nome do Senhor, desinteressado pelo céu. Isto é trágico. Agora imagina espiritualmente no individual, é trágico, maior ainda. Isso é desastroso. Temos que manter a intimidade com Deus. Glória! Jesus, irmãos, ele alertou os seus discípulos em Mateus 26, 40, 41, vai para mim, por favor. Glória a Deus!
Mateus 26, 40 a 41. Oh, glória! Aleluia. Mateus 26. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste velar comigo? Continue. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Advertência de Jesus aos seus discípulos. Vigiai e orai, para não entrar, cair de versões que falam para não cair em tentação. Se Jesus disse isso, irmãos, se Jesus falou isso, vigiai e orai, para que não entreis em tentação ou cair em tentação, ele está mentindo? Então, se eu vigiar e orar, eu vou estar livre de cair, porque Jesus estaria mentindo? Então, por que eu entendo uma coisa? Porque tem muitos crentes fracos. Porque tem muitos crentes que não vencem. Porque fraco pode até estar. Vamos trazer dessa maneira. Porque tem muitos crentes que não vencem o pecado, que não vencem o vício, porque não cumpre o que Jesus falou. Porque se vigiar e orar, não cai. Jesus falou. Se Jesus falou, quem sou eu para falar que você vai cair? Se você estiver vigiando e orando, você não cai. Porque ele falou: vigiar e orar para que não caiais em tentação, em pecado. Louvado seja Deus. E sabemos que dentro dessa vigilância era a respeito ali, irmãos. Vigia comigo em oração. Eles estavam dormindo. Então, antes de você vigiar, eu não tenho que olhar para aquela mulher, porque ela é sensual. Eu não tenho que olhar para a bebida, porque senão me dá vontade de beber. Eu tenho que olhar para a oração. Eu tenho que me preocupar em orar. Eu tenho que velar sobre a oração. Porque se eu me preocupar em colocar minha vida no altar em oração, aquilo que é externo será vencido. Glória a Deus. Agora, se eu olhar, não vou vencer. Eu já vi olho assim, quando era novo convertido. Não, eu vou vencer. Quando eu fui ver, já tinha me arrolado. Já aconteceu isso comigo quando era novo convertido, achando que era forte. Então, se a visão for, eu vou conseguir, vou fazer, se não orar, se não vigiar sobre a oração, que força teremos? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, se eu confiar na minha força, no meu braço, eu nunca vou vencer. Agora, quando eu pego, louvado seja Deus, tomo a minha vida e lanço diante da presença do Senhor em oração, vigio sobre a oração, me consagro em oração. Saiba de uma coisa: você não vai cair. Glória! Glória! A isso você vai vencer. Não porque Satanás veio e quis mostrar o braço forte, não. É porque você vigia em oração. É porque você se consagra em Deus. Então você perde toda a confiança no braço de carne e passa a confiar em Deus. Então a oração, irmãos, de tudo que você queira na casa de Deus, queira se colocar em oração, se consagrar em oração. É um pilar, é um sustentáculo desta casa espiritual.
Porque se não tiver oração, se não tiver este pilar espiritual, todo o peso que vem de uma forma externa irá te esmagar. E você não sobreviverá. Não sobreviverá. Mas perderá a batalha. Certamente. Louvado seja Deus. Eu até anotei aqui. A oração é o pilar que sustenta toda a estrutura, todo o peso da casa. Jesus alertou os seus discípulos, como eu falei, vigiai e orai para que não caiais em tentação. Então, irmãos, vamos falar de oração, mas existe tipos de oração. Existem tipos de oração. Será que oração é só chegar aqui e falar: Deus abençoa, Deus toma minha casa, toma meu lar, toma minha família, pronto, acabou. Aí eu estou aqui orando, estou preocupado com tudo, isso e aquilo. Isso é uma oração? Externamente é uma oração. Mas será que esta oração está passando do tempo? Está chegando à presença de Deus? Está chegando diante dele como incenso suave às suas narinas? Vamos lá rapidinho, né, porque as horas não esperam. Eu anotei aqui, existe uma oração que é superficial, não tem profundidade, é apenas oração superficial, é raso. A oração superficial é mecânica, desprovida de presença e sinceridade. A oração superficial é mecânica, desprovida de presença e sinceridade, focadas apenas em palavras sem coração. É um corpo sem alma. Então existe essa oração. Apenas em palavras sem coração. Então tem pessoas que, infelizmente, irmãos, usam palavras e revertem de forma avante. Jesus alertou sobre isso. Os escribas e os fariseus, em Mateus 6, eles oravam em praça pública, sim ou não? Sim. Eles oravam com verdade? Não, porque se tivesse verdade neles, Jesus não os teria repreendido. Mas eles oravam, e qual é a intenção deles orarem? Mostrar aos homens que eles oravam. Então, na verdade, a oração era mecânica, era uma oração religiosa. Qual era o principal objetivo e o pilar que sustentava a oração? A vaidade, o engrandecimento, querer mostrar que eles estavam espirituais. Eu oro, eu mostro isso em praça pública. Então esta oração não era recebida diante de Deus. Jesus chamou eles de hipócritas, porque eles gostavam de aparecer. Então o verdadeiro objetivo da vida espiritual deles era para se vangloriar, e não era para glorificar o nome do Senhor. Aí eu anotei aqui, oração profunda. Olha isso aqui, é uma expressão de entrega e presença. Olha só, é uma expressão de entrega e presença, focada na escuta de Deus, na busca da sua vontade e na intimidade com Ele. Olha como é que muda. É também um alinhamento dos desejos com a vontade de Deus, buscando uma conexão genuína. Então eu entendo através disso daqui, desta oração profunda, é querer se alinhar com a vontade de Deus.
Aleluia. É querer ouvir a Deus. Glória. É uma expressão de entrega e presença. Aleluia. Olha a diferença daquilo que é raso, superficial, para aquilo que é profundo. Louvado seja Deus. Será que Jesus iria repreender os fariseus se eles estivessem orando, querendo conhecer a Deus de verdade? Não iria. Então, uma oração profunda de entrega. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. E tem um exemplo, irmãos, que eu quero trazer de Jesus. Lá em Filipenses 2, 6, 7, rapidinho, Davi, por favor. Louvado seja o nome do Senhor. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Continue. Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de fazendo-se semelhante ao homens. Continue. E achando na forma de homem, humilhou-se a si, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Nós vemos o exemplo dado por Cristo. Sendo Deus, não teve por usurpação ser Deus, mas esvaziando a si mesmo, tomou a forma de homem, de servo, e como servo foi obediente, pelo que Deus o exaltou. A Bíblia fala que aqueles que se humilham, Deus exalta. Então, Jesus sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual, tomou a forma de servo. Então, irmãos, louvado seja Deus. Qual é o segredo para alcançarmos uma oração genuína, profunda? É primeiramente deixar as nossas vontades de lado, abrir mão do eu, do ego, da vanglória, da confiança no braço de carne e se tornar dependente de Deus. Aleluia. Então, quando eu reconheço que o caminho é este, aí eu me torno servo, eu me esvazio de mim mesmo. E quando eu me esvazio, eu sendo servo, eu vou ser obediente. Eu vou ser obediente à palavra de Deus. Glória. Aí eu entendo por que a Bíblia fala que a oração do justo surte muito em efeito. Glória. Aí eu entendo que a oração, ela tem efeito. Quando nós esvaziamos da nossa vontade, tomamos a forma de servo e obedecemos, nós somos reconhecidos por Deus como justos. E quando oramos, levantamos este pilar da oração, Glória. a oração surte em efeito. Aleluia. Glória a Deus. E o nome do Senhor é glorificado. Glória a Deus. Nós vencemos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu até queria levar, irmãos, para o outro lado essa mensagem. Louvado seja Deus. E nós vemos, irmãos, que o Senhor Jesus, ele trouxe essa advertência aos seus discípulos, para que não caiais em tentação. Agora eu vou puxar um pouco aqui para a nossa vida. Cristãos, creio que todos aqui são. Porque, irmãos, a tentação
não é só pelas coisas externas que estão no mundo, como bebida, prostituição, adultério, cigarro. Não. Se nós observarmos a atitude daqueles que estavam vendendo no templo, não eram coisas mundanas, mas eles estavam seguindo uma vida religiosa, mas internamente eles estavam corrompidos diante de Deus. Eles não estavam na casa, eles estavam transformando a casa em covis de ladrões. Louvado seja o nome do Senhor. Então a tentação que eles tiveram foi por algo que podemos falar que era de Deus. Eles tocavam as ofertas, mas não estavam agindo corretamente. Então eu entendo que tentação não é apenas as coisas externas mundanas, mas a tentação também são as coisas até de Deus, irmãos. As coisas que consideramos espirituais. Louvado seja o nome do Senhor. Como assim, presbítero Flávio? Louvado seja o nome do Senhor. Foi o que eu falei, irmão, sobre os escribas e fariseus. Eles tocavam o que é espiritual. Eles oravam em praça pública. Eles jejuavam, irmãos. Desfiguravam sua face para mostrar aos homens que jejuavam, mas foram conhecidos por Cristo como hipócritas. Aleluia. Aí Jesus fala: olha, quando orardes, não sejais como os escribas, mas entra no teu quarto, no teu aposento, e ora ao teu pai em secreto, e teu pai que está em secreto te recompensa, porque ele ouve em secreto. Agora, irmãos, isso é muito forte. O secreto não quer dizer que você tem que estar no quarto apenas, porque o secreto ninguém te vê quando está lá. No secreto você nunca vai querer aparecer para ninguém, porque é só você e 4 paredes e uma porta trancada. Então ali não é o momento de se exaltar. Você vai estar se gloriando ali, aparecendo para os outros? Não vai estar, irmãos. Então, quando eu tenho o prazer de estar em intimidade com Deus no secreto, louvado seja Deus, a minha vaidade está de lado, sim ou não? Porque eu não quero aparecer como os escribas e fariseus. Isso é todas as áreas humanas. Eu estou trazendo esse exemplo de aparecer. Mas quando eu estou em intimidade com Deus, no meu quarto, eu não estou querendo me aparecer. Então Jesus falou: quando quiser, entra no teu quarto, ora ao teu pai em secreto. Então a primeira intimidade, o secreto, tem que começar no quarto. Começou no quarto. Se eu já estou no secreto com Deus, quando eu orar em público, eu vou estar no secreto do mesmo jeito. Aleluia. Porque a minha intenção não é aparecer. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Aleluia. Vocês estão compreendendo? Então o segredo, irmãos, é o que eu falei, é se esvaziar a si mesmo. Aí nós vamos para encerrar. Nós vamos para... Deixa eu lembrar aqui. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. João. Glória a Jesus. Mateus 9, 14 ao 7. Ao 17. Então vieram a eles os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhes Jesus:
Podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo. E então, continue, ninguém deita remendo de pano novo em roupa, porque semelhante remendo rompe e faz-se maior a ruptura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Então nós vemos, irmãos, essa passagem, devido à interrogação ali, sobre o jejum. Jesus falou que não era necessário, porque o noivo estava com eles. Mas dias viriam que eles jejuariam, quando o noivo lhes fosse tirado. Louvado seja Deus. E logo depois, Jesus ele fala sobre o remendo das vestes e sobre o vinho novo. Louvado seja Deus em odres velhos. Ele traz este ensinamento. Então, quando falamos, irmãos, de casamento, de noivo, de relacionamento com o noivo, louvado seja Deus, é uma preparação. Louvado seja Deus, para que os dois vivam juntos. Então eu entendo que aquele momento em que Jesus estava com seus discípulos era um momento ao qual eles estavam formando a intimidade deles com o Senhor. E Jesus falou: olha, no momento não é necessário, louvado seja Deus, pagar esse preço, mas o noivo vai ser tirado, e quando ser tirado, eles jejuarão. Eu entendo uma coisa, irmãos, agora imagina, o casal se preparando para casar, para formar uma família, e o noivo está ali, a noiva está ali, e acontecer algo trágico, o noivo ser tomado, a noiva ser levada, irmãos. Eu estava vendo esses dias, eu lembrei até agora, que uma jovem tirou a sua própria vida, porque o seu noivo sofreu um acidente e morreu. Ela pulou de paraquedas, irmãos, e ela não abriu o seu paraquedas, pela angústia de ter perdido o seu noivo. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu entendo, dentro da palavra de Deus, que Jesus ele estava dando tempo para que os seus discípulos o conhecessem melhor, tivessem intimidade com ele, se aproximasse dele, porque, irmãos, nada melhor, louvado seja Deus, nada, irmãos, leva a uma reação melhor de um para com o outro, quando envolve o amor, quando envolve a falta, quando envolve, irmãos, a comunhão, quando envolve o prazer de estar junto. Então, quando Jesus fala e traz a respeito, louvado seja Deus, e o significado do casamento, é porque eles iriam perder o noivo, e esta motivação por amor os levaria a agir com jejum, com saudades, com tristeza. Porque antigamente no Velho Testamento, quando um familiar morria, o que eles faziam? Rasgavam as vestes, jejuavam pelo morto. Não foi assim que Davi fez? Louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, quando eu falo em tentação, eu falo, louvado seja Deus, que é um perigo quando nós nos envolvemos até com as coisas espirituais e não somos legítimos e verdadeiros. Não há uma oração eficaz, uma intimidade com Deus se torna perigoso. Eu estava até ouvindo, irmãos, o Benihim. Eu falei: nossa, interessante isso. Eu falei: isso vai encaixar na minha pregação. Ele fala sobre a unção.
Porque existe a unção externa, e a unção externa é como o cesto. E existe a unção interna. A unção interna é como um pilar. Quando a pessoa tem a unção interna, ele tem resistência, ele tem força para segurar a unção que é externa. Porque ele trouxe o significado da unção externa como um grande cesto. Porque as pessoas, louvado seja Deus, elas querem ouvir uma palavra, elas querem ser curadas, elas vêm para a igreja para receber de Deus. Aí Deus enche essa unção externa, que é este cesto de dons espirituais. Então, pela necessidade da igreja, Deus vai dando dons. Vai dar dom da palavra, dá dom de cura, dá dom da ciência e do conhecimento. Vai dando dons, porque as pessoas estão com fome. Então esse grande cesto está sobre ela, é uma unção, como um grande cesto. E Deus vai enchendo para que as pessoas sejam alimentadas e recebam da parte de Deus. Mas se a pessoa no seu interior não tiver, louvado seja Deus, a unção interna formada por uma intimidade e comunhão com Deus, ela não terá estrutura para suportar o peso. Então automaticamente esta unção que está sobre ela vai esmagá-la. Então isso é muito sério. Às vezes a pessoa está com a vida toda desconcertada, mas está em público. E estar em público é perigoso, porque é um grande cesto, é uma unção externa. E como Deus quer abençoar aqueles que estão na igreja, Ele vai dando dons. E se a pessoa, ela andando de qualquer maneira, não se preocupar em se relacionar com Deus legitimamente, através da oração e da comunhão, e não formar esse pilar interno, esta unção interior, irmãos, a vida dela será de fracasso. É isso que nós vemos. Às vezes é usado, prega, nossa, bonito, a gente estava conversando isso hoje, né? Dons, palavra, oração, tudo. Mas às vezes aquilo está fazendo mal para a pessoa que está de frente. E que Deus não queira que essa pessoa nunca saia da presença de Deus. Eu sou contra, irmão, sinceramente. Eu tenho que dar oportunidade para fulano, beltrano, ciclano, porque assim ela vai ficar na igreja. Eu não vejo dessa maneira. Se está desconcertada, se está errada, tem que se consertar primeiro. Aleluia. Porque ao invés de eu ajudar a pessoa, não, oportunidade. Eu já passei por isso, irmãos, de visitar a igreja na época que eu não tinha igreja. Sabe como é que pastores queriam me ganhar? Dando oportunidade para ganhar, para pregar. Se eu tivesse a minha vida desconcertada, então tem pessoas que têm esse tipo de visão, está errado. Meu Deus. Você não ganha ninguém desse jeito. Pode estar prejudicando. Está colocando peso sobre ela. Então prepara primeiro o pilar a vida espiritual. Aí sim, se ela quiser mudar internamente, se consertar e ficar firme na presença do Senhor, aí sim, agora vai vir unção externa. Porque quando os dons descerem, não vai pesar. Não vai esmagar, não vai matar, não vai colocar a pessoa para fora de novo. Porque às vezes está em evidência, mas depois vai embora. Aí você acha que ajudou? Não, ajudou. Piorou a situação dela. Trata primeiro dela. Louvado seja Deus. Esse é o caminho. Amém, irmãos? Não vou continuar porque as horas já avançaram. Tá bom? Que o Espírito de Deus continue falando melhor aos corações. Amém, meus irmãos? Bata palmas para Jesus. Vamos colocar.